Olá, gente! Estamos chegando por aqui na sua tarde. E aí, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos a mais um Entre Família. Nós gostamos muito da sua companhia. Fique à vontade. Hoje nós vamos falar de um tema que carrega uma dor importante. Vamos falar de filhos que em algum momento foram abandonados pela figura materna. Falar da ausência de uma mãe é falar de uma história marcada por uma dor profunda. É verdade, né? A gente ouve bastante relatos, né, Darleide, de pais que saíram de casa e tudo mais. E dói. Dói, Deixa marcas profundas gera um rombo, também. né, no coração dessa criança. Mas quando essa figura materna, acolhedora, que já se tem essa imaginação, né, carregou no ventre, tem todo aquele carinho, quando tem o afastamento, né, quando tem essa rejeição, os traumas, eles podem ser ainda maiores. Porque daí vem quem vai estar cuidando dessa criança, né? O pai, que sai para trabalhar e fazer várias outras coisas. Os avós, muitas vezes, acabam criando o neto como se fossem filhos. Rejeição já é algo que abre uma cratera na alma da gente, seja de quem for. A rejeição, seja de um estranho na rua, se você se sente rejeitado pelo olhar, se você se sente rejeitado em palavras, isso já causa uma dor. Imagina ser rejeitado por alguém que deveria ser o seu cuidador, a sua cuidadora. No caso, hoje nós vamos falar da mãe. Nós vamos falar também sobre que abandono não é somente abandono físico, mas tem pessoas que estão juntas, filhos juntos dos seus pais, juntos da sua mãe, mas que sentem-se abandonados afetivamente. Não têm o amor que esperavam, não têm a atenção desejada. Nós vamos tocar nesse assunto também, não é, Binal? Verdade, quando se ouve aquelas palavras... Ninguém vai te querer, você é feio, você é feia, você é gorda, você é magra, você é isso ou aquilo. Vindo de casa, isso é uma forma de abandono e também um abuso, né? Uma violência tremenda. Para conversar sobre esse assunto, nós temos Eneida Torres, doutora em psicologia, para também responder as perguntas que nós receberemos aqui. Suas, aquele momento da interação que nós pedimos sempre pelo nosso WhatsApp 983 1502 49. É verdade, hein? Tem também uma matéria, uma reportagem de uma história real de, hoje ele já adulto, né? Mas quando criança sentiu essa rejeição da mãe, mesmo vivendo os dois sob o mesmo teto, ele viveu essa rejeição aí por parte da sua mãe, rejeição emocional, de carinho, de afeto, enfim. E vai contar pra gente como foi a vida dele, como tem sido até os dias de hoje também, após passar por tudo isso no seu período de infância. A doutora Sandra Barilli, que também é psicóloga e especialista em traumas humanos, tem sido o seu estudo mais corriqueiro, e ela vai falar sobre os impactos desse trauma também. Vai se somar a nós aqui no Entre Família. Nós vamos e voltamos, é aquele nosso espaço bem rapidinho, só para nos acomodarmos. Esperamos você, porque está começando agora ao vivo, seu Entre Família. Até já. Como já dissemos, abandono materno é a pauta da nossa conversa de hoje. Você conhece alguém que passou por isto? Ou você mesmo cresceu sem contato com a sua mãe? Você foi rejeitado? Você foi deixado por ela? Quer compartilhar aqui com a gente? É muito possível que a sua história enriqueça bastante a nossa reflexão e encaminho ou encaminhamento para que nós também tenhamos esperança. Esperança, levantemos esperança, levantemos um caminho norteador para uma busca de se restaurar, de se reencontrar, de ressignificar a dor da falta, da ausência de uma mãe, no sentido da rejeição e do abandono, principalmente. Verdade, essa palavra é importante, ressignificar, né, Darleide, porque é um trauma vivido, é algo que vai ficar, a gente sabe, ali na memória para sempre, voltando, mas ressignificar isso, trazer uma nova perspectiva e dar a volta por cima, né? A gente sabe que apagar de vez não tem como, mas tocar a vida com ajuda, e Deus pode fazer possível com que você consiga, e até mesmo ter a sua família, fazer diferente, ver os resultados do que é fazer diferente também. Então, e hoje tem uma história que vai justamente levantar essa esperança, É né? verdade. Alguém que vai contar de como foi a sua vivência e de como ele está hoje. Mas para contar a sua história, tem o nosso WhatsApp, que é o 983 1502 49. 983 1502 49. Conta pra gente. Isso, coloca o 12 ali, que é o código de área, e participe com a gente, tá? Apenas trazendo alguns dados aqui pra gente. No Brasil, há mais de 11 milhões de lares
monoparentais. Olha só que interessante. Nesse cenário cresce a presença de cuidadores substitutos, como os avós, às vezes a figura só da mãe, às vezes a figura só do pai, mas também aparecem os avós aqui também. Estima-se que todos os anos milhares de crianças sejam afetadas, ou sejam afastadas, melhor dizendo, dos pais biológicos por abandono ou negligência. E esse número, o número dos avós responsáveis pelos netos, ele tem subido também, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. E até falando sobre isso, talvez você já tenha visto aí nas redes sociais a história de um macaquinho, Pancho é o nome desse macaquinho, que você vai ver algumas imagens dele agora. Vamos dar uma olhadinha em algumas imagens desse macaquinho que está circulando bastante aí nas redes sociais. Macaquinho que desde pequenininho foi rejeitado pela mãe. Você vê algumas imagens aí dele sendo rejeitado ali pelo grupo. E os cuidadores lá do zoológico, eles deram um bichinho de pelúcia para ele. Um gorila, um macaquinho ali de pelúcia, que foi onde ele começou a buscar esse afeto. Porque a gente sabe, né, Daleide, que mesmo no reino animal, eles têm essa carência, a necessidade de um afeto, precisa, né, ter aquele cuidado. Então, segundo informações, a mãe dele morreu e aí ele foi rejeitado pelo grupo que não o acolhia e ele encontrou nesse amiguinho dele ali, de pelúcia, alguém com que ele pudesse dormir junto, ter um certo afeto também. Algumas outras imagens ali vão mostrando, ele sendo rejeitado pelo grupo, e aí imagens até fortes, né, que corta o coração, dói, e ele sozinho corre lá, vai de novo pro amiguinho dele lá, o único amiguinho que ele fez dentro desse espaço todo, é claro que contando com os cuidadores ali do zoológico também, né? Que quando eles vinham para dar comida para ele já se grudava e agora ele, depois de um tempo, está começando a ser aceito por alguns do grupo, então buscando esse afeto. Independente, né, Darleide, se são seres humanos ou animais irracionais mesmo, tem-se essa necessidade de um afeto, de um carinho, especialmente de um meio onde era para ser protegido e acaba tendo a rejeição. E aí fica na busca, né? Buscando um afeto, um carinho. É próprio da criação, né? Próprio do ser vivo, que haja acolhimento. E esse vídeo tem tantas camadas, provoca reflexões, emoção. Você percebe de um bebê que foi desprovido do cuidado, da atenção da sua mãe, que morre. Alguns têm dito nas redes sociais que foi rejeitado pela mãe, mas eu creio que seja de fato essa informação que nós trouxemos aqui, a verídica, de que a mãe morreu. Né? E ele fica sozinho, a produção confirmou isso mesmo. E ele não é aceito pelo grupo. Gente, é só transferir isso, depois eu quero ouvir também a Eneida, porque tem camadas para serem tratadas aí, né? Você quer vir para cá já, Eneida? Vem para conversar com a gente, aproveitando essa história tão bonitinha. Mas dá vontade de eu pegar o macaquinho e trazer para casa? Eu sou apaixonada pelos macaquinhos. Eu amo também. Eles são lindos. Aqueles saguizinhos, menina, eu tinha vontade de pegar um daquele e levar para casa, é claro que não pode, né? Mas quando eu vi assim, uau, eu quero um desse, eu quero um bichinho desse. Aí fui ver o preço para poder comprar um, aí eu falei, eu não quero mais. É caro, gente, coisa de 15 mil mais ou menos, é muita grana. E a manutenção disso. Eneida, vendo esse vídeo e pensando no tema de hoje, o que te chama mais atenção? Primeiro, boa tarde para todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A história do macaquinho, ela é comovente. Ela é comovente e ela toca. Existem pessoas que não se comovem tanto, mas os mamíferos, eles são impulsionados a se sentir compadecidos pelos outros, porque alimenta de ocitocina, né? É o hormônio do amor ali, do quero cuidar também. A história dele é muito provocante, porque ele não aprende, eu também li um pouco a respeito, porque estava desde a semana passada aparecendo, né? Ele não aprende a como se comportar no meio social. Parte da rejeição que ele sofre é porque ele não teve a mãe, que a mãe faz aquela coisa de proteger, e que também ensina. Então, ele vai percebendo que nisso aqui minha mãe me protege, então nisso eu já me afasto. Então, é como se ele estivesse ali sempre insistindo em estar com os outros e os outros não querem. E a imagem de apego, né? Quando ele ganha o orangotango ali de pelúcia,
ele tem características semelhantes que ele busca. O vínculo é algo que é aprendido, mas ele também é do ser humano e também dos animais. E ele quer ter esse vínculo. Então é muito tocante. Inclusive há uma preocupação muito grande, Abinal, justamente com isso, que a propagação disso faz com que as pessoas queiram até comprar os animaizinhos, porque elas acreditam que elas estão protegendo, né? E na verdade mostra, né, a sociedade. Eles não estão fazendo bullying, como muita gente imagina também. É a vida em sociedade que ele não está aprendendo ainda. E ele, quando tem o bichinho ali de pelúcia, ele vai buscar para ele ter um apoio, mas ele não aprende a viver socialmente ainda. E aí você falava, né, que muitas crianças ficam então por conta dos avós. Os avós, eles dão um pouco disso do social, mas aquele lugar que é o pai e a mãe que dá, vai ficar sempre faltando, sim. E na história do macaquinho isso fica muito nítido para todo mundo, né? Que ele sente falta e ele quer estar no meio, mas ele não sabe. Ele dormindo com o bichinho de pelúcia. Coisa mais bonitinha, né? É pensar na gente, que a gente, quando o bebezinho, muitos pais e mães dão a chupetinha, o consolo, lá no Nordeste chamava de consolo, que de fato é. Aquela mantinha a também que mantinha carrega para tudo que é lado, a fraldinha ali. O que acolhimentozinho. vai Ai, deixa o neném chorar sozinho no berço para ele aprender, senão ele vai ficar manhoso. Meu Deus, dá colo, dá peitinho para ele, que ele vai crescer e já foi o tempo de você acolher. Isso é ensinar para a vida, é ensinar amando. E isso me chama muito a atenção do aspecto materno. E ele fica amiguinho. Tem uma história anterior a dele, de há uns 10 anos atrás, também num zoológico, acho que foi na Alemanha, que acontece isso do animalzinho também ser rejeitado. E há uma rejeição pela própria mãe na história anterior. Não porque a mãe não o ame, nada disso, mas porque ela não tem experiência nenhuma, é o primeiro filhotinho. E ele se apega... Até a carga de estresse que ela recebe ali também, isso faz com que ela... Que ela rejeite. Então eles anestesiam a mãe para que ela possa amamentar naquele primeiro momento, e quando ela volta da anestesia, ela não quer. E aí o bichinho encontra um paninho verde. E a história se vocês pesquisarem, depois vocês encontram na internet que ele ficou andando com aquele paninho, como os bebês ficam, porque os bebês humanos querem ali ou a chupeta, ou o paninho, ou a naninha, seja o que for, que é uma forma de perpetuar o carinho que se afastou dele. Então, quando a mãe sai de perto, que ele pega ali a naninha, ele está sentindo algo como se minha mãe deixou alguma coisa aqui para mim. Então, é como se fosse isso. Não obrigatoriamente que ele está tendo a mãe, porque ele, né, no caso desse, ele não está tendo a proteção. Então, essas histórias, elas tocam muito, muito mesmo. Verdade. Tem interações que já estão chegando para a gente por aqui, viu? Daqui a pouquinho a gente vai trazer interações. Se quiser mandar a sua também, é 12983150249. Vai mandando para a gente a sua interação também, tá bom? E até, Eneida, trazendo nesse contexto aí de rejeição, e a gente entendendo um pouco também, né? A gente sabe que muitas mães, no começo, elas enfrentam ali a depressão pós-parto, que às vezes a gente conhece vários relatos de mães que não querem nem chegar perto do bebê, tem todo aquele contexto. Isso quando tem ali o pai junto, uma família que vai acolhendo, mas tem outros casos que não, é ela sozinha e às vezes acaba abandonando mesmo o bebê e tudo mais. Mas o que faz com que uma mãe não queira ter aquele filho como o seu, abandonar o sentimento de rejeição, trazer a rejeição quanto àquele bebê, aquela criança indefesa? Falar de rejeição materna é muito complicado porque há até um preconceito social. Há uma crença de que a mãe ama e ama de graça. E que a mãe já está amando desde o ventre. Mas há um choque muito grande de realidade quando o bebê está no colo da mãe. E são vários fatores, Abinal. Não é apenas uma questão emocional, de falta de controle, uma questão hormonal. Hoje a gente tem realmente um número muito grande de mães que abandonam seus filhos. Esse abandono, ele acontece muitas vezes por questões sociais. Existem até pesquisas científicas que mostram isso. Por questões sociais, questões econômicas, questões de dificuldade ali naquele grupo em que as pessoas vivem. O filho nunca vai entender. Nunca vai. É uma coisa impressionante. Eu atendo pessoas adultas que elas sentem assim, por que eu não fiquei com ela? Ou por que ela não quis ficar comigo? Mas fatores como a questão econômica,
a crise emocional que a mulher vive, a questão social, o ambiente. E não é sempre como a gente diz assim, ela não quer ter o filho. Existem mulheres também que não querem ter o filho. Existe, mas é muito difícil você falar sobre isso, porque as pessoas sempre imaginam que a mãe vai querer. E existem mães que não querem. Elas não querem se tornar mães. Então, quando você fala da depressão pós-parto, a depressão pós-parto é um período. Ele é um período, ela vai passar, ela vai ser tratada, ela vai ser acompanhada, acontece por diversos fatores. E existem muitas mulheres que nem se dão conta desses sentimentos, porque elas estão ali tão afobadas com o bebê que chora, com o bebê que precisa de cuidado. Elas ficam tão afobadas que elas ficam meio que descontroladas. E elas não percebem que elas estão rejeitando. Mas há uma rejeição muito maior de muitas mulheres que têm o filho e deixam para os pais dela lá, para os avós cuidarem. E vão embora. Vão embora viver a vida dela por motivos que muitas pessoas desconhecem. Mas o primeiro que aparece é por questões sociais, por questões econômicas e por diferenças, geralmente, essa questão da idade, em que não há um preparo nenhum para ser mãe. Não há aquela coisa de que você sabe que o bebê vai chorar, é um desprendimento total quando tem o bebê. Aquele desprendimento do período gestacional ou de um período de uma chegada, mesmo mães adotivas, elas narram que vem o bebê que elas tanto querem, mas não é imediatamente assim, é uma mágica que eu estou amando. Não, é um belo dia, elas percebem que elas já estão brigando pelo filho, mas não é no primeiro momento. Então, muitas mulheres, principalmente pela falta de maturidade emocional, elas não esperam passar esse tempo. E outras por questões diversas, como a gente vê pelo interior do Brasil, ou mesmo nas periferias das grandes cidades, mulheres que deixam os seus filhos por uma questão de não ter condições financeiras de manter. Verdade. É dolorido. Verdade. Mas é de se pensar o quantos são os fatores envolvidos, até para a gente ter cuidado com a forma como lida com um tema como estes, né? O que a gente vai dizer a respeito. Por isso que o recorte aqui é a gente pensar nos traumas decorrentes de um abandono caracterizado. Nós teremos uma história hoje que vai contar de como foi essa vivência, mesmo debaixo do mesmo teto, tendo a mãe presente, mas como ele não sentiu-se acolhido por ela, não se sentiu visto, percebido, abraçado. Aí alguém vai dizer assim, essa mãe deve ser uma mulher horrorosa, mas ninguém perguntou a dor dela, ninguém perguntou de onde ela vem, o que aconteceu com ela. Então, assim, é alguma coisa que deva nos tocar bastante para não ficarmos no moralismo, né? De que isso seja simplesmente um fator apenas isolado de tantas outras questões. Deixa eu aproveitar isso e falar para você sobre feridas herdadas da família, que restam como herança, muitas dores que vêm lá de trás, às vezes dores dos nossos pais. A minha mãe foi abandonada pela sua mãe, rejeitada. A minha avó disse à minha mãe, eu não gosto de você. Você pensa assim, ela era uma adolescente, era uma jovem adulta, ela era adulta, não, ela tinha 6 anos de idade. E depois foi embora e a deixou. Então, restam feridas, restam dramas que se desenrolam dali para frente. O que dizer sobre? Na revista Lar Doce Lar, Feridas Herdadas da Minha Família, constam aqui. É a lição número 5. Nós temos outra lição que vai falar, é a lição número 4, sobre família disfuncional. Como que a relação familiar não atende à função de cuidado, de proteção, de atenção, de formar esse indivíduo num ambiente que lhe seja favorável em todos os sentidos. Nós vamos falar ainda sobre problemas familiares, crises familiares. Veja que todos os temas eles estão interligados, não tem nenhum diferente do outro que não se alinhe com o outro. Nós vamos falar, por exemplo, sobre perdão. Vai se identificar a necessidade de perdoar, quem sabe, a sua mãe, o seu pai, alguém muito caro para você. Nós vamos falar sobre transformar a nossa casa com novas atitudes, transformar a nossa vida, desenvolvendo um novo raciocínio, desenvolvendo uma nova perspectiva de que caminho eu vou seguir a partir de agora, apesar da bagagem que eu carrego até aqui. Nós vamos pensar tudo isso juntos com a revista Lar Doce Lar. Para você ter a sua em casa, você só precisa ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós temos agora todo o prazer, todo o carinho de atender a você. É ligar, fazer um cadastro rápido, nós vamos enviar para a sua casa, é gratuito, não precisa pagar nada, nem envio, Darleide, nem envio.
Nada é para você. Nós só queremos que você viva bem, que você fique bem, que você tenha uma família feliz. E nós estamos aqui para te ajudar em oração, com conteúdo, com estudo da Bíblia, com psicologia associado, para que você conheça esse universo aberto pela graça de Deus para você adentrar e ser feliz. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Liga agora. Olha aí a oportunidade batendo na sua porta, ou melhor, batendo na tela da sua TV aí, viu? Então, era isso que você estava procurando e precisando trazer para a sua família? Então, receba de graça aí na sua casa a revista Lar Docilar. Entre em contato com a gente, tá bom? Tem interações já chegando por aqui na nossa tela. A gente vai trazer primeiro aqui, direto de Betim, Minas Gerais, até aproveitando para mandar um abraço para os amigos de Minas Gerais, uma região específica ali de Minas Gerais, fortes chuvas, né? Trazendo, além de muita destruição, também a perda de vidas, né? A cidade... Me fugiu agora aqui o nome. Isso, Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais. E algumas outras cidades ao redor ali também. Depois eu já trago mais algumas informações, mas vai as nossas orações, o nosso carinho para esses amigos aí de Minas Gerais que estão sofrendo nesse momento. E é claro que quem puder ajudar, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, tá bom? A gente fala mais sobre isso depois. Mas agora, de Minas Gerais, a participação da Zaine Oliveira. Tem um sobrinho que foi criado por minha mãe e avó paterna e hoje ele tem apresentado muitos comportamentos negativos, jogos de azar e tudo isso vejo como sinal de socorro. O que podemos fazer? Segura aí, Eneida, que a gente vai para aquele rápido intervalo e na volta a Eneida vai comentar sobre esse assunto. Será que pode ter a ver? E tem outra história também, outra história real, onde você vai conhecer o relato, né, de alguém que, mesmo morando sob o mesmo teto da sua mãe, sofreu esse abandono afetivo, não teve o carinho, aquela presença materna. E muito mais, é rápido, a gente já está de volta. Tema de hoje, abandono materno e as consequências, filhos que se viram sem o cuidado, a atenção, a presença afetiva ou a presença física da mãe. Esse é o tema de hoje. Você tem uma história nesse sentido? Conhece alguém que foi criado por outros porque a mãe rejeitou o filho, a filha? Nós queremos ouvir você, 983-150249. E antes de irmos para o intervalo, nós até recebemos já uma pergunta que foi enviada para a Eneida responder. E nós vamos rever essa pergunta que é da Zaine Oliveira, de Betim, Minas Gerais, dizendo: tenho um sobrinho que foi criado por minha mãe, a avó paterna, e hoje ele tem apresentado muitos comportamentos negativos, jogos de azar, e tudo isso vejo como um sinal de socorro. O que nós podemos fazer, Eneida? O abandono, ele pode aparecer camuflado, porque assim, ele foi cuidado, pelo que diz, pela avó paterna. Esse cuidado, ele vai suprir as necessidades de sobrevivência, mas o sentimento de abandono, ele tem um impacto biológico. Ele ativa regiões de dor do cérebro e é ali que deixam as marcas. Essas marcas, por exemplo, em jogos de azar, ele tenta compensar. É uma tentativa de compensação. Quando chega a esse ponto, a pessoa está precisando de ajuda, sim, e às vezes até ajuda médica. Porque quando esse sistema de dor é acionado, não há uma consciência. Provavelmente foi criado ali, recebeu amor também, mas sabe que havia uma mãe e a mãe não estava presente. Então essa marca pode pedir, no caso assim, a família compreender, dar apoio, mas possivelmente ajuda de especialista mesmo. Nesse caso dele foram jogos de azar, né? Mas pode ser também o vício em bebidas alcoólicas, até mesmo drogas. Ou outros vícios também, né? Sim, porque é uma necessidade de compensar algo que eu não sei dizer o que é. Quanto menor a criança é abandonada, não quer dizer que o impacto vai ser maior ou menor. Ela menos entende. E ela menos entender, ela vai buscar mais ainda essa compensação. E é interessante, como eu havia dito antes, né, que os motivos são vários. Você apresentou a história da sua mãe.
os principais casos de abandonar os filhos vêm de alguém que foi abandonado de alguma forma. E a tentativa de compensar, no caso, a sua mãe lutar contra para te educar, compensa, mas o sentimento de ausência fica em alguma coisa. Então vem essas buscas por prazeres muito fortes para compensar algo que eu não sei dizer o que é. É verdade. Ou às vezes emoções como raiva, que está junto, né? Não se separa. Raiva, um instinto de sobrevivência, pode tornar-se alguém muito duro, porque passa, quem sabe, a criar uma barreira, não? Não, como é que a gente... Escudo. Um escudo. Escudo. Escudo de proteção. Os desdobramentos são vários, são muitos. Nós recebemos essa interação também, ela não diz por que esse menino foi criado pelos avós, não é? A gente não sabe qual é o histórico da mãe, qual é o histórico do pai, o que aconteceu, porque isso também faz bastante diferença, né? E por ser lá de Minas Gerais, o Abinão havia falado sobre as condições que se encontra a região da mata ali em Minas Gerais por conta das fortes chuvas, né, Abinão? Verdade. Então, algumas informações atualizadas aqui há mais ou menos uns 20 minutos traz essa triste notícia de que pelo menos 23 pessoas já contabilizadas mortas, centenas de pessoas desabrigadas em Juiz de Fora e também Ubá, que fica nessa região da Zona da Mata, e 47 estão desaparecidos. Essas fortes chuvas que começaram um temporal, né? Começou no fim da tarde de ontem, segunda-feira, e ainda fica o alerta porque há risco de chuva ainda em Juiz de Fora, que fica em uma região ali com um relevo bastante acidentado, com muitos morros, região que fica em um vale também, algumas encostas ali próximo à região da divisa com o Rio de Janeiro, né? Então fica esse alerta aí e, é claro, toda a nossa solidariedade, as nossas orações também aos amigos da região da Zona da Mata, em Minas Gerais, tá bom? E em breve, a ADRA da região já está se movimentando para atender as pessoas em necessidade ali. Você sabe que a ADRA é uma agência de recursos assistenciais presente no mundo, principalmente para atender as situações de emergência, situações de calamidades. E mais uma vez a ADRA está se mobilizando ali naquela região. Verdade. Um abraço a todos. Em breve, provavelmente, essa carreta da ADRA que leva mantimentos e que traz lava roupas também vai estar por lá. E se você quiser mais informações sobre a ADRA e como você pode ajudar essa região, adra.org.br é o site para você já entrar em contato, acessar, saber um pouco mais, saber como você pode ajudar também, tá bom? adra.org.br, você vai conhecer um pouco mais dessa seriedade que é o projeto da ADRA, tá bom? Vamos então conhecer a história que já anunciamos desde o começo, né? De um rapaz que viveu a experiência do abandono afetivo da sua mãe. Ela estava em casa, não o deixou fisicamente, mas ele sentiu-se rejeitado afetivamente pela sua mãe. E vamos então conhecer. O abandono materno é uma realidade vivida por muitas pessoas ao redor do Brasil e do mundo, mas é um assunto que não é muito falado. A gente vai conversar agora com um personagem que topou compartilhar a sua história, mas preferiu não se identificar. Vamos dar um nome fictício, Davi Silva Júnior. Seja muito bem-vindo ao Entre Família. Eu já começo com uma pergunta. O que você viveu, como é que foi essa experiência de abandono materno na sua vida? O que aconteceu? Oi, obrigado pela oportunidade. A questão do abandono materno, realmente, ela acontece, não somente eu, mas eu lembro que tem alguns amigos que tiveram essa questão do abandono materno. E no meu caso, houve um abandono social, psicológico, porque a minha mãe, ela não saiu de casa, mas ela continuou morando na mesma casa, no mesmo ambiente, mas não havia essa relação de mãe e filho, né? Inclusive, até hoje, eu não consigo chamá-la de mãe. Há o respeito, né, pela pessoa, mas não há aquele sentimento exatamente de filho para mãe ou de mãe para filho, né? Há o respeito como se deve a todo ser humano. E quando você fala que ela morava na mesma casa que você, mas mesmo assim não teve esse cuidado de mãe,
Cite alguns exemplos pra gente do que acontecia, como é que era o dia a dia. Depois da gente crescer, a gente consegue entender algumas coisas que são as necessidades básicas de qualquer ser humano, né? De ser cuidado, de ter o alimento. E essas coisas não aconteciam. Então, eu chegava em casa da escola ou da igreja, não tinha comida para eu comer, né? A gente não conversava. Eu não lembro da gente trocar um momento de conversa, dela perguntar de como que eu estava, ser coberto à noite por estar com frio, de perguntar se eu estava bem, como estava indo na escola. Ela não compareceu em nenhuma formatura minha, formatura do 9º ano, terceiro médio, da universidade, né? Era uma pessoa totalmente alheia às minhas necessidades, alheia à minha pessoa. Ela não sabia nem dizer se eu estava bem ou não. Questão de saúde, não era levado ao médico, né? Eu não tinha cartão de saúde. Eu que fui recuperando essas coisas com o tempo depois e conforme fui crescendo, fui me cuidando. Sim. E já que a sua mãe não supria essas suas necessidades, quem que estava com você ali no dia a dia? Graças a Deus, na mesma casa, eu tinha minha avó. Eu sou o filho mais velho, de 5, né? Então eu tinha minhas responsabilidades em casa. Eu tinha minha responsabilidade com a escola, com a igreja, e tinha essa questão do abandono, mas a minha avó, ela de certa maneira supriu um pouco disso. Mas a minha avó também não foi criada com a mãe dela. A minha avó, a mãe dela deu ela quando ela era pequena, e esses dias conversando com a minha avó, ela fala, até hoje é uma coisa que ela sente também. Ela fala, eu não sei por que minha mãe fez aquilo quando eu era pequeno, né? E aí a minha avó, ela tem os filhos, ela consegue suprir algumas coisas, né, na maternidade com os filhos e com os netos, mas mesmo assim, eu não sinto que foi o suficiente. Eu sinto que ainda não foi o ideal para uma criança crescer numa família, né, que estava bem desestruturada. E também o pessoal da minha igreja me ajudou bastante. Eu tive figuras maternas muito presentes, que foram as mães de alguns amigos meus. Deus sempre dá um jeito de mandar pessoas, né, anjos aqui na Terra, para que possam nos ajudar, né, nessas questões. Até nisso a gente vê o cuidado de Deus, né? Mas eu queria que você nos contasse se você sentiu que isso impactou a sua vida adulta, os seus relacionamentos. Sim, Deus ele realmente dá um jeito, né, de nos ajudar, de escrever corretamente a nossa história, mesmo nas linhas tortas da vida. E eu sinto que eu fui muito bem cuidado pelas pessoas que me acolheram. Eu fiquei muitos dias sem dormir em casa, muitas vezes eu não dormia em casa, eu dormia na casa de amigos, e eu sentia esse cuidado na casa de amigos da igreja, né? Então, por um lado, eu creio que há uma falta, sim, houve uma grande falta em mim na adolescência, há uma certa falta ainda agora na vida adulta, mesmo após terapias. São memórias que a gente não tem como criar, não tem como recriar depois de grande, né? Então eu creio que sim, fica um pouquinho um vazio. Hoje você sente raiva, tristeza, indiferença? Qual que é o seu sentimento hoje, assim, ao pensar no passado e ainda no presente, né? Porque a sua mãe ainda é viva. Eu lembro que algumas situações que não era só uma situação de abandono, tipo, vou fingir que você não existe, mas houveram algumas brigas, algumas humilhações dentro de casa. Eu cheguei a apanhar, né? Ela batia no meu rosto. E eu lembro de algumas vezes eu estar chorando e orando, e eu estava falando com Deus que eu preferiria que ela tivesse morrido e não meu pai, porque o meu pai morreu quando eu era pequeno, e eu perguntava para Deus por que tinha sido meu pai que tinha morrido e não ela. Então eu acho que desde daquela época se carrega mais uma tristeza pela situação de abandono,
acredito que haja também um pouquinho de indiferença. Eu a trato como um ser humano normal. Infelizmente, não há um sentimento de filho, mesmo, é minha mãe, eu quero estar perto dela. Infelizmente, isso não se criou com o tempo, né? Mas eu espero que Deus alcance e que no céu possamos viver todos muito bem. Você é uma pessoa que a gente vê que traz brilho, que ilumina onde quer que passa, independente de tudo que você viveu, né, e ainda vive. E assim como você, tem muitas pessoas que também vivem isso. Deixa um recadinho para essas pessoas de esperança e de consolo. Eu acredito que quando a gente não consegue mudar a situação que nós estamos, a gente tem que tentar mudar a maneira como nós olhamos a situação. No passado, né, eu não fui respeitado como sujeito, como criança, como adolescente, e eu tive que aprender a fazer muitas coisas por mim mesmo, sozinho, né? E com a ajuda, às vezes, né, de alguns irmãos da igreja. Mas uma coisa que eu aprendi é que afeto, amor, amizade, carinho, a gente não deve mendigar. Tem que ser vindo do coração, de bondade, né? Então, com a minha história, eu aprendo aquilo que eu não devo fazer com outros, aquilo que eu não devo fazer no futuro. Então, hoje eu ainda não sou casado, não tenho filhos, mas se um dia eu vier a ser casado e ter filhos, eu espero ser muito melhor para os meus filhos, sobrinhos, né, daquilo que um dia foram para mim. Parabéns, Davi, por ser essa pessoa aí tão resiliente, guerreira. Muito obrigado por compartilhar a sua história ao Entre Família. Obrigado. História forte do Davi, né? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Sara. Obrigado por essa história realmente forte, né? Eneida, Darleide, e a gente, é claro, conhece, né, uma parte dessa história, mas é claro que devem ter, né, muitas outras camadas por volta. A gente não sabe como que era o emocional dessa mãe, a gente não sabe, enfim, tantas outras coisas, mas o que a gente sabe é que tem uma criança que cresceu em sofrimento, em um lar onde não tinha aquela presença, aquele cuidado da mãe, não tinha o pai já falecido. É uma história, ela é comovente e ela traz mais uma situação das consequências do abandono. A gente havia falado, né, daquelas pessoas que são abandonadas e repetem, abandonam também. Pessoas, como você mencionou, Darleide, que elas criam um escudo. Existem pessoas também que elas se tornam extremamente frágeis e susceptíveis à violência. E existem pessoas, como ele contou, ele deseja ter uma família. Essa é uma das situações mais difíceis que se tem de superar, que é: eu quero construir uma família diferente do que eu recebi. Isso é muito difícil. Por que é muito difícil? O natural é a gente repetir o que a gente viveu. As marcas ficam. E é muito difícil quando a gente ouve, sim, a gente ouve muita história parecida com essa aí no consultório, quando eles dizem assim: e por que todo mundo espera que agora no velório eu esteja sofrendo? Eu não tenho o que sofrer, porque essa pessoa não construiu um vínculo. Ele diz que é uma pessoa comum. É uma pessoa comum. E é uma pessoa comum e, ao mesmo tempo, é muito sofrimento. Porque, ao mesmo tempo que é uma pessoa comum, é a mãe. E ela não criou vínculo. Então, a pessoa que é vítima, ela se sente agora realmente vítima de circunstâncias além de tudo que ela já vinha sofrendo. Porque agora ela é vítima de uma circunstância que é assim: como que eu tenho que me comportar diante disso? Porque ela é uma pessoa comum. Se torna uma pessoa comum, porque vínculo, ele é construído e ele é alimentado. E ele conta que não foi alimentado. Existem muitas histórias e em momentos diferentes da vida. E é mais dolorido quando chega nesse momento que fala assim: está todo mundo esperando que eu tenha um compadecimento. Eu tenho um compadecimento humano, mas aquele socialmente esperado, que é: vou cuidar da minha mãezinha agora, não há esse sentimento, porque não foi alimentado. Verdade. E de novo, né, a gente não conhece as peculiaridades de cada história, de cada indivíduo. Sim.
Você pensa, deixou o menino passar frio, deixou o menino passar fome, deixou o menino completamente certo de que ele não tinha a menor atenção da sua mãe. Isso é muito cruel. E como eu disse, das muitas camadas, não se sabe como era. Eu vou até pedir licença para o Davi, para pensar a partir da sua história. Nós não temos essa informação. Mas pode acontecer, como por exemplo, de uma mãe que olha para um filho e lembra do pai que a fez sofrer, que a machucou. Isso também existe. De alguém que meio que se vinga do seu agressor no filho. Isso com mulheres que praticam crueldade com filhos, com filhas, sem muitas vezes se dar conta de que está fazendo isso, porque esse menino lembra o que eu passei, lembra o que eu sofri, lembra o que o pai dele me fez. Ou seja, mais uma vez, nós não sabemos, mas são possibilidades. O indivíduo, o ser humano, ele tem janelas na alma que a gente não sabe como elas se abrem, mas elas se abrem. Pessoas muito machucadas, muitas vezes de geração após geração. Ele até disse que a sua avó também foi abandonada. Então, a gente não sabe qual é o modelo de família. A gente não sabe quanto essa menina foi ou não amada em termos mais amplos, mais ampliados. Cadê a figura masculina? O pai do menino morreu, ele também não falou da figura do seu avô. Ou seja, que família, que sistema familiar é aquele? Então, é para a gente, mais uma vez, pontuar que nós estamos aqui em busca de esperança, em busca de um bálsamo para essas feridas, mais do que fazer um julgamento a respeito das figuras envolvidas, como no caso, em especial, a mãe. O nosso abraço para você, Davi, e para todas as pessoas que têm uma história semelhante à sua também. Verdade. Eu peço licença, Darleide, para pegar essa revistinha aqui, ó. Revistinha não, essa baita revista. Por mais que seja pequena e fina, mas são quantas páginas aqui, ó? Vamos ver, 65 páginas de um conteúdo de extrema relevância. Por quê? Você sabe que a Novo Tempo, ela sempre prepara materiais que vão edificar a sua família, a sua intimidade com Deus, a sua saúde física, saúde emocional, enfim, todas as áreas, todos os aspectos aí da sua vida. A Novo Tempo está sempre interessado em buscar mais e mais recursos para levar até você, para trazer essa grande ajuda. E sempre com base na palavra de Deus, se aprofundando naquilo que a Bíblia tem como a essência da nossa vida. E a revista Lar Docilar, ela trata de assuntos como esse que a gente está conversando hoje aqui. Feridas que a gente traz muitas vezes, que é passada de geração em geração. E aí são traumas que não são curados e vão sendo levados adiante, e aí vai virando aquela corrente de traumas. Enquanto esse elo não é quebrado, alguém que, não, eu preciso fazer diferente. E sozinho a gente sabe que a gente não consegue. Eu preciso fazer diferente com a ajuda de Deus, e Deus pode ajudar sim. Em vários momentos, em várias histórias, a gente vê, como essa que a gente acabou de acompanhar aqui também, um momento onde Deus ele entra e essa pessoa ela permite que Deus entre, faça morada e e ressignifique, né, essa vida a partir daquele momento que ela viveu até ali. E é muito bonito a gente ver que ele teve o apoio ali da sua avó, o apoio de amigos da igreja, outros amigos, onde ele ia para a casa desses amigos da igreja, que ele comentou, né? Dormia na casa de amigos, se sentia acolhido ali, porque eram pessoas que professavam da mesma fé, traziam esse acolhimento e tal. E que tal você ser esse abraço de Deus na vida de outras pessoas também? Que tal a sua família se tornar o seu lar aí um pedacinho do céu aqui nessa terra? Ah, Binal, acho que não tem como, porque aqui é tudo tão bagunçado, é isso. Calma, Deus pode mudar todas as coisas. Para aquele que ressuscita mortos, por que ele não pode ressuscitar aí o seu casamento, ressignificar a sua família? Entre em contato com a gente agora, peça a sua revista Lar Docilar através do telefone que já está aparecendo aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Conversa com a nossa equipe e você vai receber inteiramente gratuito esse material na sua casa. Ó, e olha que legal, nem o frete você precisa pagar. Gostou, né? Então tá esperando o quê? Presente de Deus para você. Entre em contato, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21, revista Lar Docilar, chega de graça aí para você. Peça aí. Muito bem.
Logo depois do intervalo, nós vamos receber também online, ainda que online, a presença da Sandra Barilli, que é uma cientista em traumas. Tem sido uma pesquisadora com muito afinco desse assunto e nós vamos voltar com ela. Até já, aproveita esse tempinho para pedir a revista Lar Doce Lar. Vamos cuidar dos sentimentos, das emoções, das relações. Que Deus abençoe a você. Aproveita, 0 operadora 12 21 27 31 21. Até já. De volta por aqui com o seu Entre Família, tarde de terça-feira. Que bom ter você juntinho com a gente, acompanhando a nossa programação e já aproveitando para agradecer de coração você que faz com que a Novo Tempo aconteça. Pois é, a Novo Tempo está acontecendo. Primeiro, a gente sabe que é porque Deus tem esse propósito, esse plano para a Rede Novo Tempo de Comunicação de pregar o Evangelho. Mas Deus conta com as pessoas para ajudarem esse projeto também, esse ministério, sendo um anjo da esperança. A Rede Novo Tempo ela é mantida apenas por doações. Cada doador a gente chama carinhosamente de anjos da esperança. E os valores que são doados, quantos são? Tem que ser bastante para manter rádio, TV, internet, web e tudo. Não, mas calma, é quanto você puder. Pode doar R$15, por exemplo? Com R$15 a gente consegue enviar 3 revistas dessa que a gente está enviando. E por aí vai. Então, não pense aí, preciso doar muito. Não, é entre você e Deus. Deixa que o milagre é Deus quem opera, tá bom? Quer saber mais? Entre em contato com a gente através do WhatsApp do Anjos, que é o 12981766630. Marcou aí? 12981766630. Abinal, quero fazer um Pix já conheço como é que funciona tudo, então faça agora mesmo a sua doação através da nossa chave Pix, que aparece aqui também, é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou? anjos@novotempo.com. Escolha o valor, faça sua doação e bora levar essa mensagem de esperança para mais e mais pessoas. Combinado? É com você, Darleide. Muito bem, Anjos da Esperança, nossa gratidão a vocês. E gratidão também a Sandra Barilli, que é psicóloga, pesquisadora do tema traumas da infância, também doutoranda em sofrimentos a partir do abuso sexual, o que é a história de muita gente. Sandra, muito bom recebê-la aqui mais uma vez. Boa tarde, como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Darleide, eu estou bem. Antes de iniciar o programa, eu fiquei ouvindo você cantando e eu fiquei ouvindo e fiquei pensando, canta mais, Darleide, que gostoso te ouvir cantar. Obrigada, amiga. Muito bom tê-la aqui com a gente. Melhor quando você está presencialmente também. Hoje seria uma dupla, a Eneida e você aqui, olha, ia fechar. Seria. Meu amor, conta pra gente das suas pesquisas com relação aos traumas, no que diz respeito ao abandono materno, o que você traz, o que você soma aqui pra gente? Darleide, nós não podemos generalizar no sentido de pensar que todos os casos são iguais, mas uma das primeiras pessoas a estudar essa questão do abandono foi Sandor Ferenczi em 1929. E o Ferenczi, ele recebia os soldados que voltavam da guerra e alguns soldados se recuperavam emocionalmente, outros não. E ele começa agora a fazer uma escuta científica para tentar entender o que se passava. E ele tem umas falas bem interessantes, porque estes com maiores dificuldades, eles tinham um histórico de abandono. E o texto do Ferenczi, de 1929, chama-se A Criança Mal Acolhida e a Sua Pulsão de Morte. Então, pensando no aspecto, né, da fragilidade, ele diz o seguinte: os menores acontecimentos no decorrer da vida posterior eram bastante para suscitar nessas pessoas, né, a vontade de morrer. E pensando em uma psicossomatização, ele diz assim: eu queria apenas indicar a probabilidade do fato de que as crianças acolhidas com rudeza e sem carinho morrem facilmente e de bom grado. Aqui, ele já estava nos apontando uma possibilidade maior de psicossomatização entre as pessoas abandonadas, né? Ele também
pontua uma questão que seria o estado de submissão a pessoas aproveitadoras. Parece que o termômetro fica um pouco quebrado e se apega facilmente por uma questão de carência, mas ao mesmo tempo se congela, né? Havendo aí diferentes formas de ser. Apresenta-se também um medo intenso de rejeição e uma dificuldade em confiar nas outras pessoas. Há também, Darleide, algo que temos percebido, que seria comportamentos autodestrutivos. E você mencionou em um momento em relação à questão da raiva. E é interessante, porque neste contexto, a raiva é contra si. Por quê? Porque a criança, ela não entende a princípio que o outro falhou. Ela acha que ela não foi suficiente para ser amada, cuidada e protegida. E aí sim, na vida adulta, os comportamentos, ou até na adolescência, comportamentos autodestrutivos, alcoolismo, drogas, comportamentos que podem levar a uma morte precoce. Uau, gente, olha isso. De alguém que for abandonado, rejeitado, considerar... isso é legítimo, né? Do ponto de vista de quem sente. Eu não fui suficiente para ser amado nem pela minha mãe. Então, deve ser uma pessoa péssima. Uau, Sandra. Incrível. Vamos a uma interação, né, amigo, que chegou? Tem sim. Quem traz para a gente aqui a interação, e a gente até abre aqui para a Sandra e para a própria Eneida também, né? Sim. Trazerem a resposta aqui. Participação anônima. Vivi um relacionamento muito difícil por 10 anos e tive 2 filhos nesse período. Na segunda gestação, enfrentei uma depressão e tive dificuldade em aceitar a gravidez. Porém, depois que nasceram, meus filhos se tornaram tudo para mim. Hoje estamos amparados por medida protetiva. Minha maior preocupação é se minha filha pode sentir, de alguma forma, aquela rejeição que tive durante a gestação e se meus filhos conseguirão superar as situações de abusos sexuais praticadas pelo pai, pois ainda ficam muito abalados, inclusive ao ouvir o nome do pai. Quero saber se ela vai sentir essa rejeição da gravidez, mesmo eu amando e protegendo com todo amor. Porque a gente sabe que, até entendendo dentro disso, né, Sandra e Eneida, que a mãe, no período de gestação, ela carrega, né, muitas cargas ali para os filhos, né, dos sentimentos dela. Então, na gestação, ela teve esse sentimento de que não queria, mas quando nasceu, pronto, abraçou e virou o amor da vida dela. Sandra, o que dizer? Eu diria que a cura, ela vem no mesmo processo do adoecimento. No adoecimento, foi a falta. No momento da possibilidade da cura, é oferecer aquilo que em um outro momento foi negado. E o nosso psiquismo, ele tem um poder absurdo proporcionado por Deus, que é essa plasticidade e a possibilidade de uma nova visão sobre o mesmo aspecto, né? E agora, sim, com o acolhimento. Então, quando há uma repetição da situação na relação de vínculo com a mãe, e que agora há esse carinho, esse amor, através das ações do dia a dia, há uma ressignificação e uma nova leitura por parte da criança, do adolescente. Uma leitura positiva. De fato, é isso mesmo. O mesmo autor que ela havia mencionado, ele fala muito sobre essa questão aqui, porque não é muito mais sério do que ela ter passado pela depressão e não ter desejado a gravidez, muito mais sério é o que veio depois. Mas esse autor, ele fala sobre a questão da palavra, quando é dado à criança o direito de palavra, quando é validado o que ela fala, ela é compensada. Então, isso aí, exatamente como ela falou agora há pouco, ela vem depois e a criança é compensada, porque a mãe fala que a ama, porque a mãe valida o sofrimento dela também, porque eles também estão em medida preventiva, que ela diz ali, né, de protetiva. Então, isso ali dá o valor para essa criança de que ela também sofre e a criança ser reconhecida no sofrimento dela também é curativo.
Daí a nós termos que vamos evitar dizer para a criança que ela você tem que perdoar o seu pai, você tem que amar o seu pai, você tem que. Quando nós fazemos esse movimento, nós temos uma intenção, mas não é uma intenção acolhedora, é uma intenção repressora. Ela vai fomentar ainda mais a dor dessa criança que não pode expressar o que está sentindo. Então é disso que se trata de modo muito necessário de a gente considerar, escutar a dor da criança, deixa ela falar, deixa ela expressar o sentimento. Isso é a validação também, não é, Sandra? Fantástico, Darleide, exatamente isso. Porque exigir um posicionamento daquele que sofreu sem que haja uma reparação é abusivo também. Então, essa tua fala é de extrema importância. Obrigada, meu amor. Muito bom ouvi-la. A gente espera você em outros momentos, em outras participações. Sempre muito bem-vinda. Meu beijo e a nossa gratidão aqui do Entre Família. Fica com Deus. Beijo para vocês e muito obrigada. Obrigada. Muito bom. Só feras hoje aqui, hein? Tô falando. Darleide, Eneida, a Sandra Barilli. Que isso, gente. Olha, sensacional, hein? E tem mais interação ainda. Tem você junto com a gente. Olha que coisa boa. Quer participar com a gente? Então fica por aí que já depois do intervalo é o momento da sua participação, interação. Você viu histórias chegando por aqui e depois do intervalo a gente lê a sua também. A gente volta já. Olha aí no seu reloginho, 15 horas 39 minutos pelo horário de Brasília, Entre Família, por aqui na tarde de terça-feira, trazendo uma excelente oportunidade para você. Você que quer aprender mais da Bíblia profundamente e aprender também através de vários temas. Por exemplo, eu quero cuidar mais da minha saúde física. Comecei esse ano de 2026 aí, entendendo que meu corpo é templo do Espírito Santo, preciso cuidar, porque se o meu corpo está meio bagunçado ali, a mente também, não vou conseguir entender direito e tal, enfim. A gente tem materiais, inclusive para você que está precisando aí ter esse curso a mais sobre como cuidar da sua saúde. E onde você encontra tudo isso aqui, na nossa plataforma novotempocursos.com. Através dessa plataforma aqui, você encontra todo esse acervo de materiais que a Novo Tempo tem. Como que você acompanha com a gente aqui, a revista Lar Docilar, que é a revista desse mês, já está disponível lá uma videoaula para você acompanhar. Pode pedir a revista por lá também, mas tem videoaulas, tem pais preparados, tem a máquina humana, né, que cuida aí da saúde, tem aquela outra que cuida da saúde da mente também, com o Dr. César Vasconcelos, Mente Feliz, está lá também, da doutora Rosana Alves, Sentimentos, também está lá. Cadê Sem Tabus? A Sem Tabus também, tá ali? Opa, sexualidade, que é algo de extrema importância, né, Darleide? Opa, tá lá também, videoaulas da revista Sem Tabus com Darleide Alves, trazendo aulas ali para você desse cuidado com o casamento, tirando alguns mitos aí que a gente vai criando ou que vai trazendo ao longo da vida também e que a Bíblia não fala nada sobre isso, esses mitos que a gente vem trazendo, né? Mas tá tudo lá. É só você acessar. A gente não tem como acessar por você. A gente acessa, mas daí, se eu acessar, o conhecimento vem só para mim. Mas se você acessar agora, o conhecimento vem para você, viu? E tem gente que já está falando alguma coisa aqui, é isso, produção? Olha, o Marcelo dos Santos, ele já fez uso e já deixou ali, curso em revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Deus é muito sábio, deu a sabedoria para seus filhos certos para desenvolver um estudo de uma revista que eu preciso para uma direção no momento que eu mais preciso. Então, ele pegou qual? Educação Financeira à Luz da Bíblia. Tá no perrengue aí, tá no vermelho, não sabe o que fazer para sair da situação? Olha aí, Papai do Céu, trazendo essa oportunidade para você com planilha, onde você vai colocar ali todos os gastos, despesas, entrada, saída de dinheiro, enfim, e várias dicas de como começar aquele negocinho também, aquela rendinha extra, né? Boa, bom demais. E dentre vários outros materiais que estão disponíveis em videoaula para você. novotempocursos.com é o site, a plataforma onde você tem acesso a todo esse acervo de materiais gratuitamente. Tá esperando o que mais, hein? É só você agora querer acessar e já fazer uso de tudo isso aí na sua vida prática também. Combinado? novotempocursos.com, acesse agora, já salve esse link e manda para todo mundo aí da família também.
tô fazendo, é bênção e quero compartilhar a bênção com vocês também, tá bom? Tem aquela galera que gosta de estudar com mais profundidade a Bíblia, né? Os temas mais proféticos, como Daniel. Apocalipse. Exatamente. Uau, As tá profecias lá de também. Daniel, gente, vocês precisam conhecer as profecias de Daniel, que estão intimamente ligadas com as profecias do Apocalipse. E acontecendo É assim agora, que a gente- Darleide. O quê, menino? Não, tá acontecendo agora, essas profecias se cumprindo tudo ao pé da letra, menina. A gente vai vendo É tudo. fato, olha pra Até o esse mundo. assunto de hoje que a gente está conversando aqui, o amor se esfriando, né, de pais, de mães, também já é algo profético. Mas outros sinais, vários sinais ali, ó, estão acontecendo. Quer ficar por dentro para não, não perder. pego de surpresa, né? Não ser pego de surpresa. Já Então, são profecias com códigos, com os esquemas proféticos, né? O significado de um dia. Quando a Bíblia fala num sistema profético sobre um dia, biblicamente, entende-se um ano. Ou seja, tem até matemática, tem ciência envolvida na compreensão das profecias. Profecias de Daniel e de Apocalipse. Fica mas a tem gente dica que para tem você. medo daqueles bichos que aparecem lá, Darleide. Ó, quem tem É pra medo do assustar ou não? Apocalipse, quem tem medo do Apocalipse precisa rever, porque o primeiro texto do livro do Apocalipse é que ele é uma revelação de Jesus Cristo para os seus filhos. Portanto, se você é filho de Deus, deve conhecer bem qual é a revelação de Jesus para nós. E ele não tá deixa bom? ninguém abandonado, não, Não, viu? e nem com medo. Quem está confiante em Jesus não precisa temer. Tá tudo aí pra Vamos você. então às perguntas, às interações, Eneida. Luana Rodrigues de Manaus, Amazonas, gostaria de saber como lidar com uma ferida que veio de uma situação em que uma criança se sente rejeitada, quando na verdade a mãe apenas estava direcionando mais atenção a outro filho que era mais frágil e necessitava de cuidados intensos naquele momento. Como ajudar essa criança a compreender que não houve rejeição, mas sim uma necessidade circunstancial e ao mesmo tempo restaurar a segurança emocional e o sentimento de pertencimento dela? Muito bom, Ana, e muito bem escrita a sua pergunta, a sua questão, porque de fato tem o que é a rejeição e tem o que é o sentimento de rejeição, né, Eneida? Sim, e tem aquilo que não é rejeição, mas que Mesmo provoca o assim. sentimento de rejeição. Muitas crianças, dependendo da faixa etária, elas sentem exatamente isso que ela está descrevendo. E isso vai até por volta, às vezes, de 11 anos de idade, 12 anos, esse sentimento de que o outro está tendo mais cuidado do que eu. Porque a outra criança, pelo que ela diz, estava mais frágil, necessitava de cuidados. Geralmente, essa compreensão de que necessita de cuidados é quando, de fato, há uma questão de adoecimento. A criança sente, mas ela aceita. Quando ela entende que a fragilidade não é por doença, então ela precisa se sentir compensada. Como? Através de atividades que sejam feitas apenas com ela, que ela tenha ali um olhar de exclusividade em alguns momentos, que os objetos dela sejam objetos cuidados e mostrado para ela que aqueles são os dela. Não é incentivar egoísmo, mas é dar nela isso ali que é o sentimento de pertencimento. Pertencer é algo prático, ele não é só uma sensação. Então, é ter momentos exclusivos com essa outra criança, é bem basiquinho ali, ela vai se sentir mais bem acolhida, porque ela não foi rejeitada de fato. Era uma mãe cuidando, sobrecarregada, muitas vezes é isso que acontece, e essa mãe dando atenção a quem tem uma necessidade especial. Ela não conseguiu se desdobrar. E aí, reforçando ainda essa colocação da Eneida, que assim, não são as palavras de convencimento Não. a essa criança. São as ações. Argumentar com ela, explicar para ela que, enquanto não houver um movimento da mãe e de outros envolvidos também, de essa criança sentir-se aceita, amada pela mãe, pela exclusividade de tempo, de presença, de olhar, de carinho, de atenção, enquanto outros agora cuidam daquele que foi mais cuidado no outro momento, é isso que vai superar qualquer palavra, convencimento ou argumento. Ah, não, mas é porque a mamãe estava ocupada, mas você é amado? Tá, e daí? Entende? Beijo, Luana. Boa. Tem mais. Edileuza de Aracaju diz o seguinte: olha, eu também fui abandonada por minha mãe. Na verdade, ela teve 3 filhos, eu e mais 2 irmãos. Eu e meu irmão fomos criados por minha tia e o outro ela deu para o pai dele. Detalhe, cada um de nós tem um pai diferente. Ela trabalhava em outra cidade e só ia para a casa da minha tia quando ia ter bebê. Cresci junto com meus primos e tive uma infância boa. Porém, quando completei 9 anos, minha mãe foi me buscar para cuidar das 2 filhas que ela tinha com outro homem. Foi muito triste para mim, pois eu nunca tive um gesto de carinho e amor
por parte dela. Louvo a Deus porque ela me encontrou, ou melhor, porque ele me encontrou e mudou a minha vida. Uau, que... A história de Edileuza, ela é uma história que se repete até bastante. Essa história de que a mãe sai por algum motivo ou vai trabalhar, ela não fala que ela se sente rejeitada nesse primeiro momento, porque ela tem uma tia, ela tem uma família. Então ela constrói vínculos, tem o sentimento de pertencer a uma outra família. E aí numa idade crucial de 9 anos, quando vai começar a entender os motivos reais, ela é tirada. Aí que vem realmente o sentimento de abandono. Por que vem o sentimento de abandono? Porque não há compensação falada, mas vivida de fato. Que é assim, olha, eu te amo, eu vim porque eu preciso ter você comigo pelo meu amor. Mas ela sente que ela é levada para cuidar. Entra também aí uma coisa que é fantástica, que a gente vê sim, a fé como um recurso também de apoio emocional e psicológico. Ela usa isso como um recurso, ela acredita que Deus fortaleceu. Porque é uma história que se repete e que causa dor quando ela fica. Né? E é bem uma coisa que eu e a Darleide conversávamos aqui agora há pouco. Quando aquelas outras duas estavam ali com a mãe, porque ela diz que vem para buscar as outras duas, não quer dizer que as outras duas também se sintam privilegiadas por isso, porque há alguém ali que perdeu mais também. Então isso gera muitos sentimentos difíceis de serem lidados. Mas o poder da palavra, né? Falar sobre isso, alivia muito, alivia. É muito difícil. Me lembrava aqui da história do Davi, que nós vimos em outro momento, em que ele também diz que sentiu esse amparo da igreja, da fé, de outras figuras daquela comunidade de fé, e nós nos lembrávamos do pastor Aleixo, que ele sempre diz isso, de como é importante que figuras dessa comunidade de fé cheguem junto para fechar com a gente nas nossas necessidades. Então tem aí o aspecto da fé, o aspecto de uma família que a acolheu e ela se sentiu pertencente, vem essa mãe que vai buscá-la para ser a babá das suas filhas mais novas numa outra história, e é neste momento que veio o grande sofrimento. Mas, de novo, volta o aspecto de que encontrei em Deus luz para continuar a vida. Nosso abraço para você também, amada. Verdade. Papel fundamental da igreja, comunidade como acolher, né, Darleide? Suemi, de Iguatu, no Ceará. Conheço. Conhece? Conheço, Uau. já estive em Iguatu. Olá, boa tarde. Assisto todos os dias vocês. É coisa boa, hein, Suemi? Obrigada. Bom, fui abandonada por minha mãe quando tinha 5 anos. Hoje tenho 53 e sempre fico me perguntando como seria a minha vida se estivesse esse apoio da minha mãe. A mulher que me teve, me deixou para fugir com outro homem. Uau. E aí fica pensando no passado, como seria, né? E fica tentando talvez viver na mente uma história, criando uma história na mente de como seria. E outras vezes tem alguns que idealizam, sim, seria assim, seria assado. Mas ela pergunta como seria, do tipo, ela não sabe nem o que seria, e de fato ela não tem como saber. Por que ela não tem como saber? Porque ela não teve a mãe biológica ali. Ela ainda diz, né, a mulher que me teve, me deixou. Então, quando nós falávamos sobre vínculo, nem sempre vai ter algum tipo de vínculo com essa pessoa, porque com 5 anos ter sido deixada não cultivou nada. Alguns guardam algumas memórias, mas a gente fala que são memórias construídas, não são as memórias de fato da criança nessa faixa etária. Então, ela não sabe, realmente. Mas, Eneida, como entender aquilo ali? Olha, ela foi deixada quando ela tinha 5 anos. Então, não deu tempo de criar vínculos, pelo menos que tenha uma memória aí dessa relação com a mãe, pensamos. Mas ela me parece ter uma mágoa, um sentimento. Não parece nada assim? Porque olha a forma como ela termina a pergunta. A mulher que me teve... Ou seja, põe bem distante como de fato está, muito longe. Não colocando como a minha mãe biológica. Não chama de mãe, porque não é exatamente isso que a Neide traz. Aí ele diz, deixou para fugir com outro homem. Tem um desprezo pelo motivo, ou legítimo, não estou fazendo nenhum julgamento aqui. Mas, puxa, minha mãe me deixou, não resta uma mágoa? Pode ser uma mágoa. A mágoa, ela tem aspectos negativos, mas pode ser também o sentimento de constatação. E dói a constatação, porque como eu falei anteriormente, o abandono, ele tem um registro biológico, físico, ele causa uma dor real. Então ela pode ter uma mágoa, um ressentimento, mas ela tem a constatação da dor, sim. E é interessante você pontuar, porque quando ela fala assim, com outro homem,
Ela nem sabe quem é esse homem, ou se ela sabe, não tem uma importância na vida dela. Ela pode ter as duas coisas. Ela pode ter, sim, uma mágoa, uma dor, porque você não tem como dizer que a pessoa é um ser totalmente evoluído que não vai sentir a dor da rejeição. Ela vai. Ela pode não ter todas as memórias, mas ela sabe que ela foi rejeitada. Ela viu outras crianças caminhando com a mãe. Ela viu, por isso que ela diz, eu fico me perguntando, como seria a minha vida? Como é que seria hoje se eu tivesse tido aquela mãe que eu não tive? Então, há um questionamento que pode ser de mágoa, de dor, que pode ser um questionamento de como é que eu vou compreender isso, porque a sociedade diz que a mãe deveria ter ficado com a filha. Mas eu fui trocada por um homem. Minha mãe, entre eu e um homem, escolheu esse homem estranho e me deixou. Abraço, amada. Nosso abraço. Verdade. Mais uma interação. Quem vem agora? Aqui, meu abandono não foi materno, foi paterno. Nunca convivi com meu pai. Tivemos alguns poucos encontros na juventude, na fase adulta, porém sem nenhum afeto da parte dele. Nunca imaginei sentir tanta falta de alguém com quem não convivi, a ponto de fazer a pergunta: o que eu devo fazer para você me amar? É muito triste essa questão do abandono e rejeição. Quando lembro, dá até vontade de chorar. Uau. Sim. Dá mais vontade ainda de chorar, porque não é mais a história do macaquinho, é uma história humana. Eu brinco às vezes com algumas pessoas que eu atendo e eu digo assim, eu não gosto de ver filme de criança chorando nem de animalzinho sofrendo. Histórias de sofrimento. Por quê? Porque quando ela fala do abandono paterno, esse abandono ele é socialmente compreendido porque acontece demais, mas é muita crueldade. É tanta crueldade que a gente não entrou nesse ponto. No ano passado, o ECA teve uma mudança. O Estatuto da Criança e do Adolescente teve uma mudança para como negligência ser crime o abandono. Não só mais por pai ou por mãe, mas por seja qual for o genitor. Porque causa tanto impacto negativo, causa uma dor, causa uma tristeza tão grande, que vai ficar sempre aquela pergunta, mas por que eu não merecia que ficasse ali? Pelo menos por mim, pensa numa criança merece ser cuidada. Então a lei foi revista. Pais e mães, abandono geral, seja ele, não basta pagar pensão, tem que ter afeto. E ali ela diz que encontrou pouquíssimas vezes. Esse encontro de pouquíssimas vezes, alguns dizem assim, eu preferia nem ter tido. Porque ressurge ali dentro o sentimento de que eu não tive aquela pessoa. E aí o Estatuto mudou para isso, é crime, o abandono. Obrigada você que compartilha com a gente sabe que até enquanto está escrevendo, está nos ouvindo, tem dores sendo remoídas ou lembranças que vêm e voltam, mas faz parte, né? Faz parte de se perceber, de inclusive aproveitar como oportunidade de ressignificar, de buscar uma ajuda, de voltar a esse assunto para desatar esse nó e tocar a vida. O nosso abraço, nosso muito obrigada, viu? A gente sabe que toca em algo muito sensível e obrigada por confiar aqui com a gente. Obrigada. É verdade. E além da ressignificação para a própria pessoa que história agora, a partir daqui eu posso construir, fica também para aquelas outras que vão ouvindo, que eu também posso fazer uma história diferente a partir de agora. Eu não preciso ficar presa ao abandono. Eu posso agora saber que aquela criança pequena foi abandonada, ou aquele adolescente foi abandonado, mas hoje não estou mais abandonada, porque a compensação, a ressignificação pode ser feita por cada pessoa. Verdade. Bom, Isaías 49:15, você lembra, né, que fala que do amor de uma mãe, e mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, Deus nunca se esqueceria de nós, e nunca se esquece de nós jamais. Isso que é o que traz um conforto para o nosso coração, né? É claro que a gente sente a dor do afeto, da proximidade de pessoas que deveriam estar do nosso lado para nos proteger, mas infelizmente não estão, tomaram outros rumos. Mas aproveito para mais uma vez trazer para você aqui essa indicação da revista Lar Docilar. Se você quer ressignificar, vou apontar aqui no telão que fica mais fácil, já abrindo a imagem ali, vai lá, tá ali com Josué agora, Esse material incrível que vai chegar até a sua casa trazendo um novo significado, que é o que a gente tem trazido desde o começo aqui,
que Deus, trazendo aí que sim, Deus pode todas as coisas, ressignificar a sua vida, fazer novas todas as coisas na sua vida e trazer a paz ao seu coração, o perdão, que a gente sabe que não é algo humano e sim divino. Então Deus pode trazer o perdão para o seu coração e fazer com que você siga a sua vida com o propósito que Deus trouxe para ela, tá bom? Mas a gente está nesse projeto especial 10 dias de clamor e um ano inteiro de oração. Eu quero convidar você a orar junto comigo nesse momento por essas pessoas que foram abandonadas. Quem sabe você que está do outro lado aí, sofrendo ainda a dor do abandono, muito tempo já se passou, mas essa dor continua forte aí no seu coração e os porquês que vêm também, né? Convido você a orar junto comigo logo após essa vinheta. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. O nosso Deus forte, poderoso, Rei da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor nos criou à sua imagem, semelhança, tem um amor, tem um carinho por todos nós. Mas sabemos que o pecado veio a esse mundo trazendo destruição, trazendo sofrimento, trazendo a separação, e essa dor da separação, Pai, desde lá do comecinho de tudo, é o que Adão e Eva sentiram. Muitas pessoas sentem até hoje também dentro do lar essa separação da família, e isso dói, Pai. Isso faz com que a gente sofra. Mas eu quero pedir por essas pessoas nesse momento que estão sofrendo a dor de um abandono. Que o Senhor possa trazer a paz a esses corações, que o Senhor possa ressignificar essas vidas e mostrar qual o propósito, o plano que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Conceda a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, obrigada pela presença de hoje mais uma vez, Eneida. Deus abençoe muito a você e seu trabalho, sua vivência como quem atua na cura de muitas dores. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia. Vem aí o Vida e Saúde. Fiquem com Deus. Valeu.